Hã? Tema de hoje está ali, ó. O que está escrito ali, pessoal? O caminho foi aberto. Você vai dizer, mas estava fechado? Estava fechado porque havia uma separação por causa do pecado. A única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o quê? É o pecado. O que faz separação entre Deus e o homem era o pecado. Jesus veio exatamente para destruir o pecado, para que através do seu sacrifício na cruz, todos nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Eu vou mostrar isso para você, amém? Muitas pessoas não entendem mesmo o fato de Jesus ter se permitido ser preso e crucificado. Eu já falei para você, eu já vi pessoas dizendo e defendendo não, né? Achando que estava correto em pensar que Jesus foi derrotado na cruz, e Jesus não foi derrotado na cruz. Eu queria que você entendesse que Jesus, ele se entregou, pessoal. Aquilo ali não foi uma surpresa para ele. Lembra quando Jesus estava no Getsemane com os discípulos e vieram prender Jesus? Aquilo ali não foi uma surpresa para Jesus. Ele estava ali, ai, que desespero, e agora? Não esperava isso. Não, Jesus já sabia que aquilo ia acontecer, amém? Tanto que quando Pedro desembainha a espada e faz o quê? Corta lá a orelha, esse barulho é o da espada, cortando a orelha do Malcom, servo do sumo sacerdote. O que Jesus falou para Pedro? Falou, embainha a sua espada. Você acha que eu não poderia agora rogar ao Pai e ele enviaria aqui 12 legiões de anjos? Ou se ele acabava com tudo aqui. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, isso só está acontecendo porque eu estou permitindo. Você quer ver? Veja comigo João 10, 17 e 18. Evangelho de João, capítulo 10, 17 e 18. Todos podem ler comigo, voz alta? Vamos lá. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Continuando. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu o quê? Espontaneamente a dou. Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou me entregando. Então não estou me prendendo porque são mais fortes e tal, enfim, não, eu estou me entregando, eu dou a vida. Espontaneamente. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Digam, graças a Deus. Compreende isso em nome de Jesus? Então o primeiro ponto que eu quero que você entenda é isso. Jesus não foi pego de surpresa, não. Ele se entregou por nós, ele veio para cumprir um propósito. Ele disse sim ao seu chamado quando foi para a cruz. Ele disse sim ao seu propósito, ele o cumpriu na cruz dizendo, está consumado, consumando toda a obra de Deus. E aquilo que a gente já falou para você, e eu e minha esposa estamos até com essa camisa hoje, chegou no stand ali, quem quiser comprar depois, pessoas estavam pedindo. Eu vivo com um propósito. Quem tem um propósito de vida, sempre é mais feliz. É motivado a fazer o que sabe que foi chamado para fazer. Nunca desiste, amém? Porque encontrou o seu propósito. E Jesus veio com o propósito, então nada o distraiu, de sorte que ele cumpriu o propósito, o seu chamado, por amor a todos nós. Agora, para você entender, eu vou dar uma pequena aula aqui rapidinho, muitos já me ouviram falar sobre isso, mas nunca é demais, para fortalecer o seu conhecimento, para aqueles que não sabem, saberem. No passado, Deus mandou que Moisés fizesse um tabernáculo. Vai aparecer uma imagem aqui nesse instante, assim, um tabernáculo onde seria ali a habitação de Deus, tá bom? Porque ali Deus já apontava porque ele faria, para aquilo que ele faria em Cristo Jesus. O desejo de Deus foi sempre habitar no meio do seu povo, tanto é verdade que lá no Jardim do Éden, Deus todo dia descia para conversar com Adão, amém, pessoal? Sim, o desejo de Deus foi sempre ter proximidade com o homem, relacionamento com o homem. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, pode falar isso? Deus é um Deus de relacionamento, é isso que ele quer, relacionamento próximo, ele quer ter intimidade com você, tá legal? Na quarta-feira nós falamos sobre isso aqui, de pessoas que parecem ser aqueles que realmente são de Jesus, de fato e de verdade. E quem é, ou quem se torna aquele que decide verdadeiramente ter intimidade, comunhão com Jesus, não apenas ter Jesus como um ser distante, ou Deus lá em cima e a pessoa aqui embaixo, não. Então era assim no passado. A habitação de Deus estava ali e o povo vivia em tendas ao redor, no deserto. Quero mostrar para você como é que era esse tabernáculo por dentro. Coloca aí, por gentileza.
Todos conseguem ver ali direitinho, pessoal? Você vai ver que tinha um primeiro tabernáculo e um segundo tabernáculo. O primeiro, antes de uma cortina, algo meio roxo ali, avermelhado, e lá dentro a Arca da Aliança. Nessa primeira parte aqui era chamada Santo Lugar, tá? O primeiro tabernáculo, como a Bíblia coloca, Santo Lugar. Qual era o nome? Qual o nome, igreja? Santo Lugar, onde havia ali a mesa, onde eram colocados os pães da proposição. Eram 2 pães que eram trocados todos os dias, eram colocados quentinhos ali. 12, porque eram 12 tribos de Israel, mostrando que Deus quer que haja unidade, amém? Entre todos. Através da presença de Deus é possível haver unidade, todos num só espírito, numa só fé, num só propósito, em nome de Jesus. Havia também lá o lugar para o incenso e o candelabro que tinha que estar aceso todos os dias. Ali já vou mostrar para você na Bíblia, todos os dias os sacerdotes prestavam serviços sagrados, mas havia o segundo tabernáculo, separado por um véu. Separado por o quê? Um véu, uma cortina. E lá dentro estava a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus. Ali, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava, então, para oferecer sacrifício por si mesmo e em favor do povo. Veja comigo Hebreus 9, 7 e 8. Hebreus capítulo 9, 7 e 8. Coloca aqui, por gentileza. Mas, versículo 6, perdão, 6 e 7. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo. Qual era o nome do primeiro tabernáculo? Santo Lugar. E o segundo tabernáculo, Santo dos Santos, ok? Então, continuamente entram no primeiro tabernáculo quem? Os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, todos os dias, continuamente. Continuando então, mas no segundo tabernáculo, qual era o nome do segundo? Santo dos Santos, onde estava o quê? A Arca da Aliança. No segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Digam graças a Deus. Deu para entender isso, pessoal? Então, o que mostrava esse tabernáculo? Mostrava o quão limitado era o acesso da pessoa à presença de Deus. O quão limitado era o relacionamento de qualquer pessoa com quem? Com Deus. Sabe lá o que é isso? Uma única pessoa, uma vez no ano só, fazia o sacrifício por si mesmo e pelo povo, e entrava só esse sumo sacerdote, quantas vezes no ano? Uma vez, no Santo dos Santos, representando o povo diante do Senhor. Uma vez somente. Os sacerdotes entravam, prestavam serviço no santo lugar. Ou seja, as pessoas não tinham livre acesso à presença de Deus. Aquele véu que fazia separação, que era por causa exatamente do pecado, esse véu simbolizava distância, relacionamento limitado com Deus, representava medo. Compreende o que eu estou dizendo, pessoal? Então as pessoas não tinham acesso a Deus como hoje nós, eu e você, temos. O que o Senhor Jesus faz na cruz do Calvário? Veja comigo Mateus 27, 50 e 51. Mateus 27, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Vamos ler juntos? Isso aqui Jesus na cruz, tá bom? Jesus quando estava na cruz, e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, ou seja, entregou o Espírito a Deus, morreu ali. O que aconteceu nesse momento? Eis que o que? O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ou seja, aquele véu do antigo tabernáculo continuava o mesmo modelo no templo novo também. O lugar santo, onde os sacerdotes prestavam serviços sagrados, onde estava o candelabro, a mesa com os pães da proposição, o incensário, como mostrei para você, mantinha-se o véu da separação e o lugar do Santo dos Santos. No Novo Testamento já não havia mais a Arca da Aliança. A Bíblia não diz onde foi parar, mas eu, na minha ótica, acredito que Deus deu um sumiço nela, porque se pessoas encontram, meu amado, ia ser uma idolatria danada que só a misericórdia. Sim ou não, igreja? Então, sumiu, desapareceu. Creio que Deus levou para si, era um símbolo máximo da sua presença, mas o Santo dos Santos continuava.
O que aconteceu então quando Jesus entregou o seu Espírito por nós? Aquele véu da separação, coloca a próxima imagem aqui, aconteceu isso daqui. Ele o quê? Se rasgou. Só que não foi o homem que rasgou. A Bíblia diz de alto a baixo. Sabe o que quer dizer isso? Que o véu se rasgou de alto a baixo, não de baixo para cima. É porque até então o homem tinha que fazer por onde para ser aceito diante do Senhor. Lembra que Deus havia dito lá em Levítico capítulo 3, verso 1, que para o homem ser aceito perante o Senhor, ele teria que apresentar uma oferta perfeita. Caso contrário, ele não seria aceito. Ou seja, o homem era aceito perante o Senhor, dependendo daquilo que ele fizesse. Compreende isso, sim ou não? Na graça, ou seja, quando Jesus vem, quando o véu é rasgado de alto a baixo, é Deus querendo dizer o seguinte: meu filho, não é mais pelo que você faz, é pelo que o meu filho fez. Pelo que Jesus fez na cruz, ou seja, uma obra de cima para baixo, então os nossos pecados são perdoados. Ou seja, todos quantos recebem Jesus como Senhor e Salvador, então essa pessoa já foi aceita por Deus. Mas já foi aceita por causa do quê? Porque essa pessoa fez algo perfeito para Deus? Não, porque Deus já deu a oferta perfeita por nós. Glória a Deus, igreja. Ficou claro isso em nome de Jesus? Ou seja, então hoje, se você realmente reconhece o que Jesus fez por você na cruz, se você reconhece isso, você que está aqui no templo, você pelas redes sociais, se nós reconhecemos, então nós não iremos fazer as coisas para Ele, para que Ele nos olhe com amor, para que Ele nos aceite, não. Nós iremos fazer porque Ele já nos amou, porque Ele já nos aceitou, porque Ele já se entregou por nós na cruz. Glória a Deus, igreja. Porque os nossos pecados já foram purificados pelo que Jesus já fez. Amém, igreja? Ora, meu amado, isso não é coisa pouca, não. Estou mostrando para você que antes do que Jesus fizera na cruz, o homem tinha que fazer por onde merecer, digamos assim, a atenção do Senhor. Compreende isso? Hoje não. Basta você reconhecer seus erros, suas falhas, suas transgressões, iniquidades. Fala: meu Pai, me perdoa, você já está perdoado. Pai, em nome de Jesus, Ele já diz: meu filho, eis-me aqui. Amém, igreja? Deus ama você, meu amado. E se você está aqui nessa noite, você pode estar pela primeira vez, pela milésima, não importa. Deus ama você. Deus quer você. O que Jesus conquistou por nós na cruz, além de perdão dos nossos pecados, Ele conquistou livre acesso à presença de quem, igreja? De Deus. Ei, entende isso? Jesus conquistou por mim e por você livre acesso à presença do Pai. Conquistou isso para nós. Tanto é verdade que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, verso 19, coloca aqui, Ritinha, por gentileza. Tendo, pois, irmãos, o quê? Intrepidez para entrar aonde? No Santo do Santo, pelo sangue de Jesus. Somente quem podia entrar no Santo dos Santos no passado? Quem? O sumo sacerdote. Quantas vezes no ano? Uma só. Tinha que fazer um sacrifício perfeito para apagar os seus pecados, fazer expiação pelos seus pecados e pecado de ignorância do povo. Então, uma vez no ano, só o sumo sacerdote podia entrar. Jesus vem, derrama o seu sangue por nós na cruz, foi a oferta perfeita de Deus por nós, e foi tão perfeito que ao terceiro dia Ele o quê? Ressuscitou. Nós vimos que Ele venceu o diabo no início do culto, eu mostrei para você, instantes atrás, melhor dizendo, que Jesus venceu aquele que detinha o poder da morte, a saber, o diabo. Ora, o que acontece então? Jesus se entrega na cruz por nós, o véu é rasgado, todos temos acesso a Deus agora, e podemos entrar no Santo dos Santos, não mais um lugar chamado Santos dos Santos, feito por mãos humanas, mas feito pelo próprio Deus. Quando você fala: meu Deus, em nome de Jesus, meu amado, Ele já está perto de você. Às vezes você pensa assim: bicho, parece que Deus está tão distante. Ei, olha para mim aqui. Tem coisas que alguns aqui têm passado, que se Jesus não estivesse sustentando você, você já tinha sucumbido há muito tempo, meu amado. E vai chegar uma hora que você vai reconhecer: meu Deus, eu só superei isso porque Jesus que me carregou, que eu jamais teria condição de enfrentar isso. Então nunca pense que você está sozinho. Jesus disse: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos.
Ele não disse, eu vou estar com você naquele dia top, naquele dia maneiro, legal. Não. Ele disse, eu vou estar com você em quais dias, igreja? Todos. Quais dias, igreja? Todos. Todos os dias. Dia bom, dia mais ou menos, dia mal, todos os dias. Ele vai estar com você. Se você não assumiu a sua fé em Jesus, assuma, receba-o como o Senhor da sua vida. Reconheça seus erros e falhas e seja lavado, purificado pelo sangue de Jesus. E uma outra coisa que Jesus garantiu por nós na cruz, que na minha ótica é a mais importante de todas, claro, o livre acesso à presença do Pai, o perdão dos pecados, enfim, havia o véu que fazia separação por causa do pecado, o sangue de Jesus nos lavou do pecado, mas algo que Jesus fez questão de deixar claro que Ele conquistou para nós na cruz, e isso faz toda a diferença na vida do ser humano, chama-se nova identidade. O que eu falei? Nova identidade. Quem é você? Quem sabe quem é em Cristo, segue em frente, meu amado. Quem sabe quem é em Cristo, se relaciona com o Pai, resolve suas coisas com o Pai. Eu vou falar uma coisa que eu falei aqui pela manhã, por favor, sem querer ofender ninguém, absolutamente, porque você que já vem aqui na IT Vidas, você nos conhece, sempre nos colocamos ali à disposição para atender, se marcar a gente atende, sem problema nenhum, porque temos a consciência que há níveis de fé e de espiritualidade, de crescimento de cada um, né? Uns estão mais à frente, outros estão caminhando, reconhecemos que existem coisas que alguém que está de fora é que precisa dar uma orientação, porque às vezes quem está dentro no olho do furacão não consegue enxergar o que está acontecendo, ou não é verdade? Como eu falei hoje pela manhã, até apontei para uma pessoa que aqui estava, que me buscou uma direção um dia desse, em poucos minutos aqui, pronto, resolveu. Ela não conseguia ver, ou seja, ela precisava de uma direção, amém? Ela me contou o caso, eu falei, ó, mas vem cá, se você proceder assim, assim, assado, ela falou, pô, você tem razão, é isso que eu tenho que fazer. Aí perguntei hoje, fez? Fiz, e aí, deu tudo certo, pronto. Amém, igreja? Então, eu sei que há momentos que você precisa de uma direção, de uma orientação de quem está de fora da situação, mas uma coisa é certa, a pessoa que sabe quem ela é em Cristo Jesus, quanto mais ela sabe quem ela é em Cristo, menos ela busca orientação de ninguém. Isso quer dizer que ela não vai buscar orientação? Vai, ela não vai depender de ninguém, amém, pessoal? Ela não depende mais, embora ela como ser humano, como eu preciso às vezes de uma orientação de alguém, como você também, mas aquele que sabe quem é em Cristo Jesus e o que nós somos em Cristo, filhos amados, escolhidos, perdoados, meu amado, essa pessoa não depende de mais ninguém, não precisa fazer de alguém a sua muleta espiritual, você está entendendo, sim ou não? Não precisa mais. Por quê? Porque ela é filho, filho é filho, meu amado, filho é filho. Não importa se você não teve a presença de um pai biológico, ou bons exemplos, boas referências, não importa. Aliás, se você não teve, eu quero dizer que Jesus trouxe você exatamente para dizer para você, meu filho, eu sei que você não teve, mas agora estou apresentando para você o teu novo pai. O pai que te ama tanto que foi capaz de dar o próprio filho para morrer no seu lugar. Amém, igreja? Para rasgar o véu para você ter acesso direto a Ele. Glória a Deus. De repente você cresceu com uma crença dentro de você. Olhem bem para mim, guarde isso, você que está pelas redes sociais. De repente há uma crença cristalizada dentro de você, que ela cresceu no seu íntimo. Crença essa de desvalor tal, que você cresceu aprendendo pelas referências que você teve na sua casa, pelos exemplos que você teve, pelas coisas que aconteceram, você cresceu pensando da seguinte maneira: eu preciso fazer bem feito para ser aceito pelo meu pai. Eu preciso fazer bem feito para ser aceito pela minha mãe. Eu preciso conquistar para eu receber o elogio do meu pai. E você tem uma crença de que só conquistando, só fazendo o perfeito é que você vai ser validado ou valorizado. Jesus vem para quebrar isso, pessoal. Por isso que o véu se rasgou de cima para baixo, querendo mostrar, meu filho, ainda que você não tenha feito, eu já fiz por você. E eu amo você, não porque você fez, eu já te amei. Aí agora, como é que acontece então? Já que Jesus já me amou, então eu sirvo a Ele. Por gratidão,
Amém? Eu não dou mais minhas ofertas ou meu dízimo para chamar a atenção dele, de maneira que ele olhe para mim e diga: rapaz, que oferta que ele deu, eu vou ter que abençoar essa pessoa por causa disso. Não, não. Eu vou dar a minha oferta expressiva ou o meu dízimo com fidelidade, porque eu entendi que ele já me amou. Amém, igreja? Que ele já fez por mim, que a oferta que Deus deu por mim não foi um dinheiro. Não fomos comprados por preço, não fomos comprados por ouro, prata ou bronze, fomos comprados com o sangue de Jesus, como oferta perfeita de Deus por mim e por você. Amém, igreja? Então por isso eu vou dar a minha oferta, por isso eu serei dizimista da casa de Deus. Por que eu vou servir a Deus? Para que eu seja mais aceito por Ele, mais amado por Ele? Não. Porque Ele já me serviu, porque Ele já me amou, porque Ele já me perdoou. Talvez haja algo na sua vida que, se você contar para alguém, pessoas não irão te perdoar, mas Jesus já te perdoou. Eu não sei. Talvez você tenha feito algo que, se você contar para alguém, você não tem nem coragem de contar, porque você diz: não vai me perdoar, e você nem fala. Mas eu quero dizer para você que Jesus já te perdoou. Amém? Talvez você seja uma pessoa que pense: se eu confessar determinadas coisas que eu fiz, pessoas vão deixar de querer estar comigo, pessoas vão me julgar, vão me condenar. Mas eu quero dizer para você que Jesus já foi julgado e condenado no nosso lugar. Dá um aplauso para Ele, por favor. Amém, igreja? Ele já foi julgado e condenado no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. Glória a Deus, igreja. Então, numa sexta-feira como essa, Jesus disse: está consumado. Todos agora, através de mim, têm livre acesso à presença de quem? De Deus. Todos têm livre acesso. Através de mim, todos têm o perdão dos seus pecados. Através de mim, todos aqueles podem adentrar ao Santo dos Santos, à presença do Pai, se relacionar com o Pai. Através de mim, todos podem vencer o diabo, vencer as dores, vencer tudo, porque Jesus já levou sobre si. Amém? E como saber que o plano de salvação deu certo? A ressurreição. Amém? Por isso a Bíblia diz: se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé era em vão. Por que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você sabe dizer sim ou não? Lembra que nós lemos ali no versículo 15 de Hebreus 2, que nos livrou do medo que todos tinham da escravidão eterna. Escravidão do quê? Da morte. O que é morte, biblicamente falando? Ausência de Deus. Sofrimento eterno, ausência de Deus, de sorte que o diabo tem poder sobre essa pessoa. Por isso que você pode até viver sem Jesus, o que você não pode é morrer sem Ele, porque se morrer sem Ele, você morre eternamente. Mas não entendi, duas mortes? Sim, tem a morte física, essa que pode acontecer aqui agora. De repente eu caio aqui diante do altar de cabeça e morro aqui diante de vocês. Amém, igreja? Muito obrigado. Em nome de... um ou outro falou amém, os outros não, está repreendido. Mas vamos supor que acontecesse. Se eu estiver em Cristo, eu simplesmente fui para a glória. Amém, igreja? Mas se eu não estiver, se eu estiver aqui enganando você, vamos supor que eu estivesse enganando você, e eu morri, já era, acabou. Aí é morte eterna. O que é morte eterna? Ausência de Deus, sofrimento eterno. O mesmo lugar que Satanás e seus demônios vão sofrer, eu vou sofrer eternamente, que já está repreendido em nome de Jesus. Amém, igreja? Está repreendido. Compreendeu isso? Jesus garantiu tudo isso por nós na cruz, pessoal, o direito à salvação. Mas por que Jesus ressuscitou? Por que todos ficariam presos pelos grilhões da morte? Por causa do pecado. Mas no que Jesus rasga o véu, Ele é a oferta perfeita que tira o pecado do mundo. Lembra que João disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, no que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que eu já passei da morte para a vida. Por que Jesus ressuscitou? Porque nele não havia pecado nenhum. Glória a Deus. Então, no que Ele morre, a nossa morte, ou seja, Ele desce às profundezas do abismo, a Bíblia diz que os grilhões da morte são quebrados. E por que os grilhões da morte foram quebrados? Porque em Jesus não havia
pecado. Só ficava preso pelos grilhões da morte quem tivesse pecado. Como Jesus venceu o pecado na cruz, amém? Então ele ressuscitou. Glória a Deus, igreja. E domingo agora que nós vamos comemorar, aí vamos fazer realmente uma grande festa para o nosso Deus. Eu queria que você viesse com muita alegria realmente para participarmos do verdadeiro espírito da Páscoa. Hoje à tarde eu estava em casa meditando, fazendo anotações, lendo a Escritura. Eu vou mostrar para você. O que é Páscoa? Páscoa verdadeiramente. O que é Páscoa? Qual é o sentido da Páscoa? Meus amados, é a única festa que Jesus não aboliu a participação dos gentios, somos nós, não judeus. É a única festa que Jesus deixou claro que nós devemos continuar participando. Amém, igreja? Glória a Deus. Existem outras festas judaicas que algumas pessoas às vezes participam, que nós não precisamos participar, mas essa, Jesus participou da Páscoa judaica e instituiu com os discípulos e estabeleceu um novo modelo de participação da Páscoa. Através do quê? Do pão e do vinho. O pão que representa o quê? O seu corpo, e o vinho que simboliza o seu sangue. E é o que participaremos domingo. Vamos fazer uma festa para o nosso Deus, celebrando aqui o verdadeiro espírito da Páscoa, a passagem para uma nova vida, a passagem para um novo tempo, a passagem das trevas para a luz, a passagem da morte para a vida, porque Páscoa vem de uma palavra hebraica, Pessah, que quer dizer passagem. Passagem. Então, para que eu e você possamos participar do verdadeiro espírito da Páscoa, da passagem para uma nova vida, é preciso participarmos do Cordeiro Pascal, porque Jesus é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Amém, igreja? Então hoje nós estamos entendendo que Jesus conquistou por nós aonde? Na cruz, vitória sobre o diabo que detinha o poder da morte, libertação dos pecados, conquistou livre acesso à presença de quem? Do Pai, conquistou uma nova identidade para nós. Que nova identidade? Somos o quê? Filhos de Deus, amados, escolhidos, perdoados, somos propriedade exclusiva do Senhor. O diabo não te toca. Muda sua mente, muda sua mente, para de murmurar, para de reclamar, para de ficar dizendo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso, não sei o que. Você é amado, meu amado, Jesus te chamou, Jesus te escolheu. Se você acreditar nisso, de verdade, você muda a sua vida, porque a melhor coisa que tem é você saber que tem alguém que te ama, não é verdade? Isso é tão verdadeiro. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Essa última parte quero falar com você de pé. Por gentileza, fixe os olhos em mim. Você se lembra quando Jesus saiu das águas, foi batizado? Quem batizou Jesus nas águas? João Batista batizou Jesus nas águas. Quando Jesus saiu das águas, ele iria ser levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás. O que Deus fala para Jesus quando ele sai das águas? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Amém? Meu filho amado. Ou seja, Jesus iria para o deserto com uma voz dentro dele, que dizia o quê? Você é meu filho. Jesus, quando se entrega na cruz por nós, era para exatamente nós termos essa consciência. Já foi consumado. Toda a obra salvadora já foi feita. Você é amado. Então todo dia declare: eu sou filho de Deus, eu sou amado. Diga aí: eu sou amado. Aprenda isso que eu vou te ensinar. Preste atenção, eu sei o que eu estou dizendo para você, tá legal? Até a forma de você falar faz diferença. Até a forma de você falar. Até a forma de você falar. Às vezes a gente pede para você repetir alguma coisa, talvez passe pela sua cabeça assim: tem que ficar repetindo, que bobeira. Não é tudo que a gente pede para você repetir. São coisas que você repetindo, dependendo da forma que você repete, aquilo tem um impacto emocional dentro de você, que ajuda a formar uma nova crença.
E são as suas crenças que definem os seus comportamentos, pessoal. São crenças que estão dentro de você que muitas das vezes impedem você de vencer. Oportunidades podem surgir para você e você não abraçar, por causa de uma crença cristalizada dentro de você, de que aquilo não é para você. Ouve o que eu estou te falando. Em nome de Jesus. Então, quando a gente fala para você, diga, eu sou amado. Aí a pessoa diz assim, aí ela repete, eu sou amado. Nem você acredita nisso. Pessoal, vai por mim, nem você acredita. E sua vida continua da mesma coisa, da mesma forma. Aí você vai dizer, uma simples palavra pode mudar tudo. E a maneira que você fala, a maneira que você comunica. Eu estou ensinando para você, se você quiser aprender e praticar, eu faço todos os dias, meu amado. Todos os dias. Todos os dias. Antes de começar o meu dia, abra a janela. Momentos antes de eu ler a Escritura, abra a janela. E eu declaro ali, eu sou filho de Deus. Eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou perdoado. Eu faço isso com um sorriso, com alegria. Todos os dias. E outras coisas mais que eu declaro que eu sou em Cristo Jesus. Porque Jesus conquistou por mim na cruz. Não é eu mentindo para mim, não. É eu me conscientizando do que Ele já fez por mim. Amém, igreja? E eu sou a pessoa que sou, graças a Deus. Raramente você vai me ver cabisbaixo. Raramente. Poderei ver sim, porque eu sou ser humano igual você. Tem dias e dias, mas raramente. Minha esposa está aqui, a testemunha. Raramente você vai me ver meio escombrunchado. Escombrunchado, o que é escombrunchado? Meio para baixo. Dificilmente você vai ver. Pode estar certo disso. Mas todo dia eu declaro. Mas a forma que você declara, você mesmo acredita ou não acredita naquilo que você está falando? Amém? Então creia nessa obra de Jesus na cruz por mim, por você. Ele se rendeu por nós na cruz, para nos salvar, para nos dar direito a uma vida nova. Você tem um nome novo. Amém? Que nome novo? Filho de Deus. Você é o que, pessoal? Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou perdoado. Com alegria, dá um brado de vitória em nome de Jesus. Suba aqui, nós vamos cantar um louvor a Deus nesse instante que tem tudo a ver com essa mensagem, com essa palavra em nome de Jesus. Nele você é mais que vencedor, amém, igreja? Posso ouvir um amém com vontade aí, igreja? Diga, em Cristo eu sou mais que vencedor, porque eu sou filho de Deus. Jesus já consumou a obra na cruz. Diga, já está consumado. Fala com força, já está consumado. Nele nós já vencemos. Glória a Deus, igreja. Nele você pode tudo, meu amado. Levante sua cabeça, muda sua postura. Muda. Sério, vai por mim. Vai por mim, em nome de Jesus. Levante sua cabeça. Muda sua postura. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão eu vou ter que dar aula de química que é liberada no organismo pela postura que você decide abraçar. Muito, muito importante. Abra o seu coração diante de Deus. Se você não se entregou a Jesus totalmente, ainda se entregue, se renda a Ele. Porque nele, pelo que Ele fez por nós na cruz, o caminho está aberto. Você tem livre acesso à presença do Pai. Glória a Deus, igreja. Mais uma vez um aplauso para Jesus. Louvado seja o Senhor para sempre. Obrigado, Jesus.